Boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Bom, como não deve ter ninguém vendo esse vídeo neste exato instante em que estou gravando, então normalmente eu ficaria sem falar nada ou falando qualquer coisa, mas como existe a possibilidade de ter alguém que no futuro ou vai estar vendo esse vídeo, então nesse caso vou só explicar. Alguém chegou, por favor me avise quando eu começar. Então vou só explicar o que está acontecendo aqui. Isso aqui foi uma live do Facebook, no caso, já que está no futuro, então não é mais uma live do Facebook, que faz parte de um conjunto de vários vídeos que eu estou fazendo sobre a história do Brasil, tendo como foco a história da capoeira e contextualizando a história da capoeira na história do Brasil. E eu faço isso utilizando músicas. Eu abordei uns 9 temas antes deste assunto no meu canal Papo com Grilo. Vai estar em todos os vídeos. Geralmente eu uso músicas, mas nesse vídeo em especial não utilizarei música por uma razão que eu vou falar daqui a pouco, quando me falarem que eu posso começar a falar sobre o tema Os Escravos da Nação. Eu creio que, bom, se você quiser saber mais sobre a ideia, tudo no vídeo que eu fiz da semana passada dos jesuítas, eu expliquei direitinho como é que é. Eu acho que no primeiro vídeo que eu coloquei no canal, que está escrito apenas para testar, porque a ideia era exatamente essa. Eu não tinha nada para falar, além do fato de que eu descobri como fazer o canal e que aquele vídeo era para descobrir se eu tinha conseguido. Eu acho que eu falo nele também a ideia, então é só ir olhar um desses dois. Bom, já que me falaram que eu já posso começar a falar sobre o tema de hoje, então eu vou começar. O tema de hoje é os escravos da nação, que também foram conhecidos, que é como eles eram conhecidos na época do Império, o brasileiro, que é do Dom Pedro I e do Dom Pedro II, e dos regentes. Também foram conhecidos durante esse período como os escravos nacionais, e antes disso eram conhecidos como escravos do real fisco ou escravos do fisco. Por favor, me falem se o volume da música de fundo está boa. Bom, antes de falarmos sobre eles propriamente ditos, propriamente falando, uma coisa assim, agora se me fugiu o termo correto, vamos entender de onde é que surgiram esses escravos, né? Porque eu falei na chamada da semana passada e no vídeo da semana passada, na chamada de ontem para esse vídeo e no vídeo da semana passada, oi Bin Laden, oi pai, que era de extrema importância se entender a escravidão praticada pela Ordem da Companhia de Jesus, para se entender a escravidão praticada pelo governo, inicialmente português, depois pelo governo brasileiro. Por quê? Eu contei para vocês que que os jesuítas eram a ordem religiosa mais rica do Brasil. Falei o tipo de bens que eles tinham, enfim, e a quantidade de escravos que era absurda. Na época do confisco, que eu contei por as razões do confisco e coisa e tal, é só você ir ver o vídeo passado se não se lembra, ou se você não viu, por favor, para de assistir esse vídeo e vá lá ver, porque senão vão ficar pedaços faltando, muito provavelmente. Na época do confisco, a fazenda de Santa Cruz tinha 1.237 escravos. As fazendas jesuíticas tinham a maior concentração de escravos por fazenda do que nas fazendas da América Latina ou da América como um todo. Eu esqueci de ir lá procurar e falando de ver qual é que era o negócio certinho, mas o importante é que era muito, e provavelmente era da América como um todo. E isso me faz lembrar que eu falei que o vídeo da semana passada foi muito baseado no que eu li no livro Negócios Jesuíticos, o Cotidiano da Administração dos Bens Divinos,
escrito por Paulo da Assunção, né? Que eu não lembrava o nome do livro e nem do autor, agora estou contando para vocês. E já aproveitando, muito desse vídeo, para quem tiver curiosidade para ir ler mais, foi baseado no Escravos da Nação, o Público e o Privado na Escravidão Brasileira, 1760 a 1876, de Lana Peliciari Rocha. Para quem tiver curiosidade, porque é muito bem escrito, muito bem feito, fala de várias coisas das quais eu só vou falar de certa forma até que superficialmente. Bom, quando houve esse confisco, os jesuítas tinham uma enorme quantidade de escravos, tinha uma enorme quantidade de propriedades, né? E que passaram a ser do governo. Bom, mas já haviam escravos públicos antes desse confisco deixa eu olhar qual a data, de 1760. Porque o que é que acontece? Tem alguns registros de que desde o governo de Tomé de Souza haviam alguns escravos, mas era muito pouco para ser algo a se prestar uma atenção especial. Com o confisco dos bens dos jesuítas, passou-se a ter um destaque, podemos dizer, para isso. Não se sabe exatamente o número exato para quantos escravos da nação haviam. Para começar, porque durou de 1760 até 1876, o que significa que foi uns 116 anos mais ou menos. Então essa quantidade obviamente iria variar. Mas um outro fator é porque muitas das documentações simplesmente não existiam registrando até o ano dos escravos até o ano de, deixa eu olhar que eu anotei aqui, até o ano de 1854, quando começou a ser produzidos relatórios do Ministério da Fazenda contabilizando esses escravos. Antes disso, a gente só tem alguns registros de alguns estabelecimentos que colocavam a quantidade de escravos que possuíam. Mas se estima que seriam em torno de 3.000 escravos, mais ou menos. Essa seria a média. No caso, a fazenda de Santa Cruz, ela possuía 50% dos escravos. Agora vamos pensar o seguinte: os jesuítas, eu falei no vídeo passado que eles tinham propriedades por todo o canto do Brasil. Propriedades imensas, na verdade eram tão imensas que eu vou falar um detalhe daqui a pouco sobre o que aconteceu com essas propriedades, porque fica a seguinte dúvida: se eram propriedades tão gigantes, com tantos escravos, por que só tinha 3.000? 3.000 é uma quantidade muito pequena para ser considerado no todo da escravidão brasileira, né? O que acontece foi o seguinte: quando a coroa confiscou, ela não tinha o objetivo de ser dona de escravo, de ficar produzindo coisa em fazenda. Não, ela queria vender tudo. Só que qual o problema? As propriedades eram tantas e tão grandes, tão caras, que eles não tiveram como vender tudo, né? Inclusive o chanceler Tomás de, deixa eu olhar aqui o sobrenome, Tomás de... tá aqui em algum canto. Tomás Barreto, que era o chanceler, lhe recomendou que se vendesse separado as terras, os engenhos e os escravos, porque senão não ia ter alguém com dinheiro para comprar tudo. E justamente por causa disso, muitas propriedades não foram vendidas. E como não adianta ter propriedade sem escravo, né, na concepção da época colonial, então a coroa portuguesa também manteve alguns dos escravos. No caso, os escravos da nação, eles... e é por isso que eles se chamam escravos do real fisco. Ou então, para quem tem preguiça de dizer real, escravos do fisco. Porque o que é fisco? Fisco originalmente é parte do dinheiro dos impostos que era dada para manter o príncipe na Roma antiga. Aí passou a também significar, o nome dado para os órgãos
que fiscalizam e que determinam os impostos, mas o sentido que está no nome no título desses escravos. Acho que título é o termo correto. Arrecadado, erário. Deixa eu ver, tinha mais uma outra palavra bonitinha aqui. Receita, pronto, era essa, receita. Por quê? Porque foi a arrecadação, onde você não considerou nem um pouco a opinião dos jesuítas, dos bens da Ordem da Companhia de Jesus, né? Então, por isso, o real fisco. E aí, na época do Império, mudou-se para escravos da nação ou escravos nacionais, porque agora não eram mais da realeza portuguesa, eram escravos da nação brasileira, né? Bom, como eu estava dizendo, não teve gente que fosse capaz de comprar todos os bens dos jesuítas, então eles tiveram algumas propriedades, como a fazenda de Santa Cruz, as fazendas nacionais do estado da capitania do Piauí, e manteve os escravos. Onde mais os escravos da nação trabalhavam? Eles trabalhavam na fábrica de ferro de São João de Ipanema, que ficava em Sorocaba, na fábrica de pólvora da Estrela, que ficava no Rio de Janeiro, no arsenal da Marinha, trabalhavam nas colônias do Exército, né, as colônias militares. Deixa eu ver onde mais que eles trabalhavam. E nas obras públicas, pronto. Bom, antes de falarmos então como era o trabalho deles, temos que entender um outro aspecto importante. Que vai ajudar também a gente a entender o contexto a que esses escravos estavam inseridos. O que acontece? O Estado agora era um senhor de escravos e proprietário de algumas fazendas e outras propriedades. Então, como ele não conseguiu vender, e ele era proprietário agora ele teria que manter, né? E o que acontece? Se você tem que manter, você tem que comprar mais escravos. Então o Estado passou a ser um comprador de escravos também. E essas compras, no caso, eram muito recorrentes. Haviam vários pedidos pedindo para serem comprados escravos. Só que pelas fontes acredita-se que o governo não gostava muito de deixar os administradores comprarem. Porque porque, por exemplo, tem deixa eu olhar aqui qual que era o nome dele. Um administrador da fazenda de Santa Cruz, que eu não anotei o nome. Ele aconselhou que fosse vendido alguns engenhos para que reduzisse de 150 a 235 escravos, justamente por causa que estaria tendo uma falta de escravos, né? Eu estaria tendo que economizar com alguma coisa. Deixa eu olhar aqui o nome. O Major João Bloem, diretor da fábrica de ferro de Ipanema, ele escreveu, não com essas palavras, obviamente, mas que o registro, de acordo com o que ele registrou, 365 escravos seria o ideal para a fábrica ficar funcionando. Mas ele só tinha 145 escravos. Então, você tem uma grande diferença do ideal com o que realmente está sendo necessitado. Todas essas coisas fazem concluir que o Estado ele não gostava muito de gastar dinheiro comprando escravos, né? Mesmo assim, as compras eram recorrentes. Em geral, o que acontecia? Em geral, outras práticas para o Estado conseguir escravos, além da compra propriamente dita, era alugando ou arrendando. O que acontece? Era muito comum os senhores de escravos alugarem ou arrendarem os seus escravos.
Para quem não sabe o que é alugar, para quem não sabe qual a diferença de alugar para arrendar ou não faz a mínima ideia do que é arrendar. Arrendar é tipo alugar. A diferença é que no contrato está dizendo que a pessoa que está pagando, né, para usufruir desse bem, no final do contrato ela pode adquirir esse bem sem, né, do considerado valor que ela já pagou, enquanto o contrato ainda era válido. Enquanto que para alugar não. Alugar você teria de fazer um contrato à parte, né? Bom, era muito comum ter esse aluguel e esse arrendamento de escravos. O governo, ele alugava bastante escravos para usufruir, né? Outra forma que havia do governo conseguir esses escravos era confiscando ou negociando, né, com senhor. Era negociando com os senhores para ir lutar nas rebeliões. Na verdade, no Império, a maior parte dos escravos da nação obtidos foi para lutar na Guerra do Paraguai, né? Que aí negociava, o cara não ia ter que ir para a guerra, mandava um número X de escravos no lugar, né? Ou então confiscando escravos. Por exemplo, quando teve a revolta da Farroupilha, da qual a gente vai falar em um vídeo bem posterior, assim como a gente vai falar da Guerra do Paraguai em um vídeo bem posterior, né? O que acontece? O governo, houveram uma participação muito forte de escravos e libertos para lutar contra o governo brasileiro. E aí, com a promessa de liberdade. O único problema é que eles perderam, né? Os farrapos perderam, então os escravos foram então os escravos foram confiscados e levados para estabelecimentos públicos. Alguns, claro, conseguiram fugir, foram com um general Neto, mas é óbvio que a grande maioria não conseguiu fugir com o General Neto para uma propriedade no Uruguai, né? Infelizmente. Mas, enfim, esse confisco também era uma forma de conseguir os escravos. Deixa eu lembrar, tem mais alguma? Não estou lembrando de outra forma que eles conseguissem escravos. Lembrei de mais uma. O que acontece? O governo também conseguia escravos pelos presidiários, porque alguns escravos eram presos, mas também havia presos que eram pessoas livres, ou seja, não eram escravizadas, que cumpriam penas trabalhando, né? Isso foi muito feito nas obras públicas, na fábrica de pólvora e na fábrica de ferro. E só para marcar a presença da capoeira, o que acontece? Deixa eu ver aqui o ano. Em 1824, o Ministério da Justiça ele deu ordem para que alguns capoeiros, presos obviamente por vadiar e causar tumulto, porque capoeiristas em geral nessa época eram vadios e causavam tumultos, né? Não vou dizer que todos, e talvez nem seja a maioria, porque isso é uma coisa que eu acho maravilhoso, porque tudo depende do rótulo que a sociedade dá, na verdade. O que acontece? Se tivesse meia dúzia de capoeiristas vadios e desordeiros e 1 milhão de capoeiristas que não se encaixam nesse perfil, simplesmente por ser uma luta praticada por negros, praticada por afrodescendentes, por escravos, já está suficiente essa meia dúzia. Podia ser só um até e pronto, né? Então, talvez os capoeiristas nem fossem realmente vadios e desordeiros, talvez fosse só o olhar que a sociedade enxergava eles, né? Mas é óbvio que haviam sim capoeiristas desordeiros, vadios, criminosos. Quer dizer, a gente tinha as maltas do Rio de Janeiro, que são basicamente gangues, tinha o Besouro,
tinha o Nascimento Grande, tinha o Pedro Mineiro, né? Que são todas as coisas que a gente vai falar em vídeos posteriores, obviamente. Mas não vamos dizer que são todos, porque, por exemplo, Mestre Bimba, Mestre Pastinha, Mestre Valdemar, enfim, vários dos mestres, eu duvido que eles seria correto considerá-los simples vadios e desordeiros, né? E além do mais, para deixar bem claro, essa questão de ser vadio e desordeiro e criminoso tem todo um contexto social por trás, né? É até algo meio que determinista. Tem até uma coisa meio que determinista por trás, que óbvio, a gente vai falar em outros vídeos, mas especificamente isso só é compreendido através de estudar a abolição da escravatura, mas enfim, no caso esses escravos, ou esses capoeiras presos por serem desordeiros, deveriam trabalhar nas obras de Dick durante 3 meses, né? Bom, outra forma... e haviam outros trabalhadores, não eram só trabalhadores escravos e trabalhadores presidiários. Tinham trabalhadores livres, tinham indígenas que eu não sei dizer se eram escravos ou se eram livres ou se eram meio que os dois, como no caso dos africanos livres, que é o que eu vou falar em seguida. Boa noite, Marisadea, porque no texto, até onde eu consigo, porque de tudo que eu li no texto dos escravos da nação, ele não especificou como era esse trabalho, mas enfim, apenas para comentar. Eles trabalhavam nas fábricas de ferro e de pólvora, no arsenal da marinha, nos navios da marinha. E os africanos livres, quem eram os africanos livres? Bom, o Brasil, ele, nessa época da escravatura, que é uma época que até o final do vídeo eu acho que a gente ainda menciona umas 2 ou 3 vezes, no ano de 1831 fez uma lei completamente desconhecida chamada Lei Feijó, que abolia o tráfico de escravos. Porque a gente está no período abolicionista, estão todas as pessoas inteligentes querendo a liberdade. Quer dizer, todas as pessoas inteligentes não, mas as pessoas mais inteligentes estão querendo a liberdade, os escravos, né? E por que essa lei é totalmente desconhecida? Porque eu tenho certeza que talvez até durante sua vida você já deve ter ouvido falar na Lei para Inglês Ver. Vem justamente dessa Lei Feijó. Se você já ouviu essa expressão, então você já entendeu. Se você nunca ouviu, eu vou explicar. Os ingleses eles combinaram com os portugueses, depois com o Império Brasileiro, o que a escravatura era para ser abolida e seria uma abolição gradual. Então, isso foi em 1808, a primeira vez que foi acordado isso. E aí, depois de muita pressão por parte dos ingleses, o governo brasileiro decidiu em 1831, ou seja, agora eu não estou com preguiça de fazer a conta, mas acho que vai dar tipo um pouquinho mais de 20 anos, né? 23 anos eu acho. Eles vão fazer a lei que proibia o tráfico de escravos. Mas quem disse que eles iriam fiscalizar isso, né? Isso não estava implícito nem explícito. Eles decidiram que eles não eram obrigados a ficar fiscalizando se a lei estava mesmo sendo cumprida. E os ingleses, até 1850, ficaram achando que estava tudo certo. Em 1850, o governo brasileiro fez mais uma lei para proibir o tráfico de escravos, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. E que essa sim valeu. E o que acontece? Obviamente, muita gente decidiu simplesmente ignorar essa lei também. E eles eles continuaram fazendo tráfico de escravos, mas como estava sendo a fiscalização, alguns eram pegos, né? E o que foi combinado com o governo inglês? Esses africanos
iriam ficar sob a tutela do Estado brasileiro durante 14 anos. Depois disso, estariam livres para fazer o que bem entendesse, né? Durante um período de aprendizagem para conseguir voltar para a África. Até aí legal, tudo bem, você até consegue imaginar, é justo, quer dizer, o governo vai pegar esses escravos, eles vão trabalhar para o governo durante 14 anos para conseguir pagar uma viagem que era cara, para conseguir garantir que teria pessoas suficientes para embarcar nessas viagens, para mandar de volta para a África e nesse trabalho compensar, né? E antes deles irem, um período de aprendizagem para eles saberem como vai funcionar a viagem, né? Enfim. Só que, sendo o Brasil, né? O Brasil quando eu digo que o Brasil é desse jeito desde sempre, eu não estou brincando, o Brasil é assim desde sempre. Na verdade, hoje eu descobri que, inclusive, que todas as pessoas que vieram para o Brasil realmente eram, tirando uma grande minoria, eram realmente todos corruptos e ladrões. Inclusive, o primeiro bispo do Brasil era um corrupto, né? Afinal de contas, com tantas opções para bispo, nada mais correto para mandar para cá do que um bispo, né? Que depois foi devorado pelos índios caetés, uma coisa que eu achei maravilhosa. O que acontece? O governo brasileiro concluiu o seguinte: eles estão no período de aprendizagem. Sendo assim, para aprender tem que trabalhar. Então vamos, quando precisarmos deles para trabalhar, a gente manda eles fazerem trabalho. Se eles não quiserem, nada que uma ou duas ameaças não deem conta. E sendo assim, a gente precisa saber o que é que eles estão fazendo, onde eles estão morando, com o que eles estão trabalhando. Então eles têm que ficar dizendo tudo que eles estão tudo isso pra gente, pra quando a gente precisar, a gente obrigar eles a irem trabalhar. E esse período de aprendizagem, obviamente, a gente precisa garantir pro coitado uma boa aprendizagem. Então, nada que umas décadas não resolvam, né? E claramente, isso é completamente justo, né? Quer dizer, afinal de contas, coitados do governo brasileiro vai ter que pagar a viagem inteira para esses africanos que estão lá no Brasil e não é por culpa deles. E depois eles ainda têm que ficar com o cara lá no país, aproveitando dos benefícios de ser um cidadão. E ainda por cima tem que dar aprendizado para ele, né? Não tem condições, é óbvio que o cara trabalhar por mais de 20 anos para o governo sem ter o menor interesse ou o menor desejo está completamente justo, né? Então era mais ou menos esse o ambiente dos escravos desses 3.000 escravos desses estimados 3.000 escravos da nação. Era um ambiente onde haviam esses escravos, haviam os prisioneiros, haviam escravos prisioneiros, haviam africanos livres e haviam pessoas que realmente estavam livres. Agora uma coisa interessante. Eu disse para vocês no começo desse vídeo que a compra de escravos pelo governo foi feita em grande quantidade. Na verdade, eu anotei aqui uns dados que estavam nesses escravos da nação, que é o seguinte. Lá tem uma tabela bonitinha mostrando o período de 1783 a 1789 na fazenda de Santa Cruz. E, segundo aquela tabela, a cada 3 anos, mais de 10% das despesas
totais da fazenda era com compra de escravos. Durante esses 3 anos era menos de 10%. Em geral, menos de 10% e mais de 5%, né? Bom, isso é uma quantidade muito grande de dinheiro, né? Deixa eu lembrar aqui, sim. Eu vou continuar aqui, vou falar dessa parte das vendas, porque o meu alarme acabou de tocar avisando que já deu 30 minutos desde que eu comecei o vídeo. Aí se quiserem que eu continuo, tá bom? Bom, e o que acontece? É uma quantidade muito grande de dinheiro comprando escravos. Mesmo que grande parte dos escravos, por razões que eu vou explicar depois, né? Os escravos em geral, eles eram transferidos de um estabelecimento para outro, mais especificamente da fazenda de Santa Cruz para os outros estabelecimentos, ou então das fazendas nacionais do Piauí para os outros estabelecimentos, porque a fazenda de Santa Cruz e as fazendas nacionais da capitania do Piauí, elas tinham um total de 80% dos escravos da nação. Então, em geral, conseguia suprir as necessidades, mas nem sempre era possível, obviamente. Então, daí a necessidade de alugar, daí a necessidade de arrendar, daí a necessidade de comprar e de todos esses outros trabalhadores. Bom, só que o que acontece? O governo brasileiro, essa carência de escravos, não impediu o governo de fazer várias vendas de escravos, né? Ou de alugar escravos, ou de alugar e arrendar os seus próprios escravos, né? Isso é uma coisa curiosa. Isso se deriva do fato de que as administrações de cada estabelecimento eram independentes entre si. Uma administração não dependia da outra administração. Apesar de que havia essas transferências de escravos, né? Mas as administrações eram independentes, cada administração era do seu jeito, né? Inclusive, as várias administrações de um mesmo estabelecimento eram de um jeito único. Claro que seguiam uma lógica por trás, né? Até porque se um jeito está dando certo, o ideal é que seja mantido. E também os próprios escravos fizeram com que as administrações se mantivessem parecidas, né? Bom, então o que acontece? O governo vai praticar a venda, vai praticar o ato de alugar e de arrendar os escravos dele. Bom, tem mais algum detalhe que eu acho importante comentar sobre essa parte? Sim, as razões para se vender um escravo, claro. Esse é um detalhe importante. Por quê? Porque aí, primeiro, tinha uma função que que era um consenso geral. Se você tem um escravo que tá te dando problema, para evitar que ele continue te dando prejuízo e para evitar que, pior, ele influencie os outros escravos, você se livra dele. Como? Vendendo ele. Pronto, a maneira mais fácil. Torna ele problema de outra pessoa. Uma outra razão para isso. Você está em um período de crise, corta a quantidade de trabalhadores, vende eles. Uma outra razão para venda era... Como é que era? O que acontece? A gente está num período... O período de... Deixa eu ver aqui a data... De 1829 a 1866, que foi o período de maior venda. E que também foi o período onde o governo brasileiro começou a proibir em algumas partes, né, algumas províncias proibiram o uso de escravos para determinadas funções, tipo mestres de algum tipo de obra, né? E também o governo brasileiro parou de fechar contrato com
empreendedores privados que usassem mão de obra escrava, né? Esse período de 1829 a 1866 era o período que o abolicionismo estava com muita força, né? Então voltamos à questão abolicionista muito influenciando no contexto dos escravos da nação. E muitas dessas vendas ocorreram por causa desse movimento abolicionista. Além disso, o governo brasileiro também tinha preocupação, apesar de o governo não ligar muito para pobre, desde que o governo desde que o Brasil é Brasil, o governo não liga muito para pobre. E para deixar bem claro, o momento em que eu falo desde que o Brasil é Brasil é de 1530 até, bom, hoje. Porque antes o Brasil não existia, eram territórios de várias tribos diferentes, né? Então, desde que o Brasil é Brasil, o governo não liga muito pra gente pobre. Mas o governo tinha preocupação de garantir uma renda para as pessoas mais carentes, para os pobres. Porque assim evitava de você ter vadios, de você ter desordeiros, de você ter capoeiras, enfim, esse povo que fica estragando a graça dos ricos, né? Então tinha essa preocupação. Portanto, o governo ele tinha meio que esses dois interesses alinhados, o de economizar com a mão de obra escrava e o de garantir o sustento para essas pessoas. Porque, afinal de contas, esse povo está sempre enchendo o saco dos ricos, né? Então, isso é uma coisa extremamente desagradável, né? Bom, deixa eu lembrar aqui, no que mais que eu estava pensando. Sim, eram essas as razões para fazer a venda de escravos. E, bom, agora vamos começar a falar sobre a vida dos escravos propriamente dito. Vamos começar falando com a parte da marinha brasileira, que utilizava muito a mão de obra escrava. O arsenal da marinha, para começar, a gente tem que se ter em mente... Aliás, não, da marinha não, da fazenda de Santa Cruz. Sabe por quê? Porque como vocês vão descobrir nessa parte, a fazenda de Santa Cruz não só fornecia os escravos por ter em torno de 50% dos escravos da nação, mas era a principal que fornecia os escravos porque a fazenda de Santa Cruz ela tinha uma mão de obra especializada. E por isso, por ser a fazenda de Santa Cruz uma fazenda outrora dos jesuítas, assim como a fazenda nacional do Piauí, as fazendas nacionais do Piauí eram também dos jesuítas, né? Então vamos falar da fazenda de Santa Cruz. Como é que era a vida dos escravos na fazenda de Santa Cruz? A relação do senhor com o escravo, mais propriamente dito, era muito semelhante com a que tinha lá com os jesuítas, né? Que, como eu disse no vídeo, é um padrão que não era 100% seguido, mas que em geral era seguido. E na fazenda de Santa Cruz ele era seguido, que é aquela ideia que os jesuítas tiveram de tratar os escravos com a caridade de Cristo, né? De incentivar o casamento, de não deixar eles trabalharem nos dias santos e nos domingos, de premiar com cabeças de gado e lotes de terra. Bom, né? Então, e ter um tratamento mais brando do que o de costume, do que os senhores costumavam dar, né? Os senhores de escravo em geral. Então a fazenda de Santa Cruz tinha esse perfil. E por que ela tinha esse perfil? Primeiro, porque o sistema de escravos dos jesuítas era um sistema muito inteligente. Não quer dizer, inteligente não quer dizer que seja correto, quer dizer apenas que é muito bem planejado, porque isso reduz a quantidade de
revoltosa se você garante alimentos, se você garante roupas, se você garante as coisas básicas, se você entende que falhas são humanas, se você dá a coisa de prêmios, que é apenas uma técnica de dominação, porque isso inibe os escravos de fazerem rebeliões, mesmo não gostando deles, não fazem, porque pelo menos tem algo. E além do mais, os jesuítas permitiam negociação. Se alguma coisa estava incomodando os escravos, eles tinham a capacidade de negociar. Então, muito provavelmente por causa dessa questão dos jesuítas, os escravos da fazenda de Santa Cruz, quando chegou a administração, eles não aceitaram ser tratados como os escravos do Brasil geralmente eram tratados. Ou então, simplesmente, pela incapacidade do governo ou desinteresse do governo de fazer um outro sistema. Eu, particularmente, acho que seja um misto dessa questão dos jesuítas com a quantidade absurda de escravos. Vamos lembrar que eram, deixa eu ver aqui a quantidade, 1900, cadê? Eu escrevi aqui em algum canto. Era 1.237 escravos quando houve esse confisco. E misturado com o selo, um sistema muito inteligente de subjugação, né? Então eu creio que tenha sido isso o que deu essas características, que manteve essas características na fazenda de Santa Cruz. E mas que não foi o geral, porque, por exemplo, nas fazendas nacionais do Piauí, como eu disse no início do vídeo, o objetivo da coroa portuguesa era vender tudo e não ficar com as propriedades, né? Mas não conseguiram vender, ficaram com as fazendas nacionais do Piauí. Só que o período, e até eles perceberem isso, foi de apenas 15 anos. Foram 15 anos de uma relativa liberdade para os escravos. E quando eu digo relativa liberdade, estou dizendo uma liberdade maior do que a de costume, não uma liberdade real. Então, para deixar bem claro. E aí, depois desses 15 anos, o administrador da fazenda, ele decidiu e conseguiu tratar os escravos dessa fazenda como os escravos comumente são tratados, né? Bom, agora voltando para a fazenda nacional, da fazenda de Santa Cruz. A fazenda de Santa Cruz, no caso, ela tem uma característica muito especial, que as atividades nela realizadas. Eu vou ler aqui para vocês porque eu não tenho todas de cabeça, porque esses dados não estão todos de cabeça. As atividades que eles faziam eram coisas comuns nas fazendas, que era de vigiar as porteiras, as cancelas. E isso é uma coisa interessante de se analisar, porque os escravos é que faziam essas vigias, né? Porque em geral se havia uma confiança, justamente por causa desse sistema de subjugação dos jesuítas. Também limpeza no geral, desobstrução de caminhos, porque a gente está falando numa propriedade tão grande que não teve como ser vendida, no transporte de pessoas e produtos, na plantação, que, detalhe, era policultura, não uma monocultura como, é a praticada no Brasil até hoje. Os jesuítas faziam o plantio de policultura, que eu acho maravilhoso, porque monocultura é uma coisa péssima, é uma coisa assim, horrível, que o ser humano foi capaz de criar. Porque você desgasta o solo, tem uma série de malefícios a plantação de monocultura. Enquanto que a plantação de uma policultura, ela é muito melhor, porque você tem um desgaste menor do solo, você tem uma garantia maior de nutrientes, enfim. Essa policultura era de arroz, feijão, cana-de-açúcar, amoreira, mamona, milho. E
Bom, e eles trabalhavam também na manufatura de bens, de vários bens. E a coisa que eu achei mais incrível de tudo, tinham escravos músicos. Isso é incrível. A fazenda de Santa Cruz tinha escravos músicos. Obviamente não eram as músicas que os escravos escolhiam, eram músicas católicas, as músicas que os europeus consideravam músicas de Deus, músicas corretas, enfim. Né? Mas é uma coisa maravilhosa você pensar que tinham escravos músicos. Bom, e antes de falar sobre essa questão da especialização, porque a produção porque essas manufaturas de vários tipos de bens vão gerar especializações, e tem assim como essa questão dos escravos músicos tem tem razão pela administração jesuítica, né? Vou falar uns outros dados que eu achei interessante. Eu não sabia que no continente africano ainda sofria com essa monocultura, Fabrício. Aqui no Brasil, bom, eu acho que todo mundo sabe da plantação de soja, enfim, que a gente teve no Brasil ciclo da cana-de-açúcar, depois ciclo do café, depois agora temos o ciclo da soja, né? Enfim, na verdade o Brasil eu acho o Brasil ele se concentra muito economicamente falando em um único produto e vai até esgotar, uma coisa assim péssima e, na minha opinião, idiota, porque você esgotar o produto de uma vez, na minha opinião, se deixar se produzir de tudo um pouco é muito melhor, porque dá até porque você gera um desenvolvimento economicamente falando. Ficar preso em um único produto é problema, como é um grande problema, desde o início da história do Brasil. O Brasil sofre economicamente falando desde sempre com essa questão da monocultura, porque a partir do momento que você investe só em um produto, no momento em que esse produto é desvalorizado, você se ferra, né? Quer dizer, cana-de-açúcar, o Brasil se ferrou quando os holandeses invadiram e depois começaram a plantar cana-de-açúcar. Né? O Brasil se ferrou com a produção do café, o Brasil se ferrou com a produção do ouro. Então, assim, essa questão de ficar produzindo só uma coisa é uma coisa muito idiota, na minha opinião, e é uma coisa que o Brasil, eu não sei por que insiste em praticar. Bom, enfim, os dados que eu achei interessante em compartilhar, né? Bom, para começar, as mulheres exerciam várias atividades, não tem um registro exato disso, porque esses registros da Fazenda de Santa Cruz eram registros próprios da Fazenda de Santa Cruz, não entravam no relatório do Ministério da Fazenda, porque essa fazenda era feita para o usufruto da coroa, então não entrava nesse relatório. Uma das razões para o número 3 mil ser apenas que eu falei de escravos da nação ser apenas uma estimativa, além de não contabilizar os escravos dessa fazenda também, a gente está falando de um período de mais de 100 anos, a gente também tem que ter em mente que escravos nasciam, morriam, fugiam, eram transferidos, e isso acaba que não tinha como contar nos registros, né? Sem falar que antes, como eu já disse, os registros ou não existiam ou eram muito poucos. Bom, mas na relação de 1815, metade das mulheres realizavam atividades complementares da fazenda, 14% trabalhavam nos caminhos, 9,7% nos teares, de 0,3% a 3,1% trabalhavam no fabrico de manteiga na olaria e no armazém. No paço tinham enfermeiras, parteiras, ama de cegos, damas das crianças, e as mulheres que tinham acabado de parir ou que estavam para parir, elas trabalhavam na colheita de mamona. Já em 1856, 40,8% das mulheres trabalhavam na limpa da mandioca, 23,2% eram feitoras,
10,5% estavam no cercadinho, 8,2% na olaria e o resto eram serventes e guardas de diferentes postos, trabalhavam nas hortas, na escola de música e no serviço do hospital. Bom, agora vamos então falar da especialização. O que acontece? Por que havia essa especialização? Os jesuítas, eles souberam aproveitar a capacidade dos escravos. Eles começaram a ensinar para os filhos dos escravos como fazer sapatos, o ofício da marcearia, da ferroaria, não sei se ferroaria está correto, no ofício de ferreiro. O primeiro, porque no Brasil era muito difícil ter, inclusive eles tiveram que chamar os irmãos da Ordem da Companhia de Jesus, que tinham o domínio desses ofícios, para ensinar para os escravos, porque aqui no Brasil não tinham. E além disso, com esses escravos especializados, a fazenda e essa plantação de policultura, as fazendas jesuíticas se tornaram autossuficientes, né? E os escravos músicos, né? Porque a gente está falando dos jesuítas, então tinha um trabalho com essa questão musical, para louvações, para os escravos estarem mais dentro do mundo católico, né? Bom, enfim. E no caso, essas especializações foram mantidas principalmente para fazer as transferências para os outros lugares, para os outros estabelecimentos do governo. E no caso dos escravos músicos, porque era um lugar de usufruto da coroa portuguesa e do Império e da coroa brasileira, né? Então era legal ter os escravos músicos, enfim. E como os escravos se sentiam com essa especialização, né? Essa é uma questão que a gente tem que ter em mente. Para começar, os escravos especializados, eles recebiam um tratamento mais violento que os outros. Em geral, não recebiam um serviço tão pesado. Há alguns que eles faziam um serviço pesado, sim, mas há outros que não faziam esse tipo de serviço. Esses escravos recebiam melhor benefícios de salário, porque... Não, eu vou falar dessa questão desse salário depois, né? Que é uma prática curiosa, mas eu vou deixar para falar quando eu estiver falando dos escravos da fábrica de Ipanema. Esses escravos, deixa eu lembrar o que mais. Assim, eles tinham esses benefícios, né? E em compensação, também existia uma parte ruim, que eles poderiam ser transferidos para locais distantes, né? Por exemplo, a fábrica de Ipanema, entre vários outros estabelecimentos. Deixa eu lembrar que o que gerava uma separação da família, essas coisas, né? Bom, agora eu não me lembro de uma outra coisa. Deixa eu ver aqui se havia... Ah, sim, também tinha a questão do escravo ser alugado, porque, afinal de contas, querendo ou não, essa especialização era algo interessante de se aproveitar, né, para essa prática do aluguel. Bom, a última coisa importante a se falar das fazendas é que todas essas atividades que eu comentei, né, elas iam variar de acordo com a administração. Por isso tem essa diferença do cargo das mulheres, enfim. Agora vamos falar da Marinha brasileira, né? No caso, o que acontece? Eles como a gente está falando dos escravos
vindos da fazenda de Santa Cruz em sua maioria, a gente tem que ter em mente que era daquela administração jesuítica. E eles conseguiram manter os moldes dessa administração. Então, por exemplo, eles não trabalhavam nos domingos e dias santos para cuidar e ficavam cuidando das suas terras e do gado. Então, na marinha isso se preserva, eles não trabalhavam nesses dias. Além do mais, eles recebiam essas bonificações monetárias. E, além do mais, né, uma outra coisa que eles recebiam e que isso está nos registros, né, era uma alimentação diária, né? E semestralmente recebiam fardamentos. O que, na minha opinião, isso era um mínimo, mas que para a época era uma ótima condição para um escravo, né? Afinal de contas, é um escravo. Para que tem que comer todo dia e receber roupa a cada 6 meses? Agora, vou comentar aqui o que estava no registro pedindo esse almoço, essa refeição no registro do Ministério da Marinha. O almoço era carne seca e pirão, o jantar feijão com carne e tocinho e à noite arroz temperado com tocinho. E no caso, o Ministério da Marinha, ele no pedido dele, era que os ingredientes fornecidos eram os ingredientes de maior qualidade. Aqueles que prestam mais atenção, ou talvez tenham achado estranho, porque eu falei o almoço, jantar e à noite, né? Então eu vou explicar o que aconteceu. No início da colônia, ou seja, no início do século XVI, o Brasil ele tinha apenas 2 refeições. O jantar, que era ao meio-dia, e deixa eu ver quando é que era a ceia, entre as 7 e 8 horas da noite. Aí já no final do século XVI foi introduzido o almoço, que era de manhã, enquanto que e aí no século XVIII, nas casas mais abastadas, obviamente, se introduziu a merenda. Então ficou o almoço no início da manhã, o jantar, deixa eu ver, jantar no meio-dia, entre o jantar e a ceia era consumida a merenda, e por causa disso a ceia passou a ser consumida entre as 9 e as 10 da noite. E aí no século XIX, independente da classe social, logo após se acordar, comia o almoço, entre o meio-dia e as 2 da tarde o jantar, no meio da tarde a merenda e depois das 9 a ceia. Só no século XX é que vai ficar como hoje, que o almoço passa a ser entre meio-dia e 1 da tarde, jantar próximo das 8 da noite, e a ceia depois das 11 facultativa, né? Essa refeição matinal que a gente consome logo após acordar, em Portugal passou a ser chamada de o pequeno almoço, e aqui no Brasil, café da manhã. Bom, agora falando sobre a questão dos fardamentos, o que acontece? Os homens recebiam os fardamentos, para deixar bem claro, as mulheres não. As mulheres ficavam eles tinham lá uma quantidade de dinheiro para gastar para esses fardamentos. O resto do dinheiro ficava para as mulheres, que trabalhavam basicamente como serventes. E uma outra questão das mulheres é que elas, quando estavam grávidas, comiam galinhas. Recebiam galinhas para comer. Agora vamos para a parte da fábrica de ferro. Bom, na fábrica de ferro, vou começar dizendo de onde surgiu essa fábrica de ferro, né? Deixa eu olhar aqui a data. Foi no ano de... Deixa eu ver. Cadê? Tá aqui. Achei! Surgiu no ano de 1811 a fábrica de ferro de São João do Ipanema por uma parceria público-privada. E o que é interessante é que essa parceria não deu certo. Eu suspeito que seja porque o Império ele não se via com a obrigação de pagar
manutenção, o Império não se via na obrigação de pagar pela manutenção dos escravos, né? Então, provavelmente, talvez por isso não tenha sido dado certo. E aí, no ano de 1831, o Império Brasileiro decidiu comprar todas as ações e passou a colocar na folha, lá no orçamento o dinheiro destinado para os escravos dessa fábrica. A outra fábrica, já aproveitando que a gente está falando das fábricas, a fábrica de pólvora da Estrela foi fundada em 1813 pelo Conde de Linhares, que era ministro da Guerra, por uma das várias ordens do rei Dom João VI, por uma das várias ordens do rei Dom João VI, que não era rei na época, era príncipe regente, quando chegou aqui no Brasil em 1808. Ordens das quais eu vou falar em um vídeo posterior, tipo, bem posterior mesmo. Porque a chegada da família real no Brasil é um marco na história brasileira, né? Bom, agora, deixa eu lembrar que sim, então inicialmente uma parceria público-privada, depois um estabelecimento puramente público. A fábrica de ferro de São João do Ipanema, como eu já disse, os escravos em geral eram especializados ou então semi-especializados. Haviam escravos que não eram especializados, que trabalhavam mais na parte de carga, enfim. Agora eu vou... deixa eu ver... eu vou ler aqui antes a parte das produções, dos setores que tinham, né? Para a produção tinha a parte da fundição, que era fundir o ferro, tinha o refino, que era pegar o ferro e transformar em barras, tinha ferraria. Quem não sabe o que é ferraria? A preparação de ferragem para máquinas e instrumentos. Quem não sabe o que é ferragem? São peças de ferro que servem para compor instrumentos, ou servem para tanto adornar, pronto. Servem tanto para adornar quanto para fazer o negócio funcionar própria mesmo. Tinha a parte de marcearia e serralheria, que é a construção de instrumentos de madeira. Tinha a parte de moldação, que é o preparo de moldes de barro ou de areia. Tinha maquinaria, que é mexer com as máquinas. Na parte de manutenção tinha a parte da carpintaria e tinha os pedreiros, que é para construção, reconstrução e conservação dos edifícios. Tinha a parte da capinaria, que era para o plantio e para a conservação de matas e pastos, que era importante, porque é dessas matas e pastos que vai se pegar o carvão para produzir, né? Tinha a parte da mineração, que era para extração e preparação do minério. Tinha a carvoaria, que era o corte e preparação do combustível. Tinha o trabalho nos pinhões d'água, que é chamado de monjolo, a serra d'água e moinho. Para quem não sabe o que é um monjolo e uma serra, é um pilão que funciona com a força hidráulica, é uma invenção assim maravilhosa, né? E tem a serra d'água, que eu não consegui descobrir como funciona direito. Na verdade, eu não consegui nem ver uma serra d'água quando eu fui procurar no Google. Agradeço se alguém souber, por favor, me mandar uma imagem, me contar de algum canto que tenha explicando como funciona, né? Mas enfim, é uma serra que funciona através da força hidráulica também. Pelo menos é o que eu suponho. Para a parte tinha também a parte de fiscalização dos trabalhos da fábrica. Tinha as atividades complementares como a cozinha, a enfermaria, a parte de costura, a parte de servente. Tinha a parte de transporte, que eram os carreiros de besta e de bois. Para quem não sabe, bestas se referem a equinos, né? Tinha os arrieiros, que são os guias de equinos e animais de carga. Mais especificamente, bestas eu creio que se refere a mulas. E a parte administrativa propriamente dita era feita, obviamente, pelas pessoas livres. Eu creio que muito provavelmente era por gente que era considerado branca mesmo. Sobre este comentário, os escravos foram responsáveis pela construção do Brasil, e ainda hoje vemos que a classe trabalhadora continua cega
sem consciência que ela é a força motriz deste país. Uma coisa muito importante para a gente ter em mente, especialmente no vídeo que eu pretendo fazer da próxima semana. Que aí a gente vai começar uma parte legal mesmo, que é a parte de rebelião, de fuga e rebeldia, né? Eu pretendo, não sei, porque às vezes pode surgir alguma coisa, enfim. Mas eu pretendo, e essa parte eu tenho certeza que vai ser a parte mais divertida até agora. Agora, todos esses trabalhos de manuseio da máquina, de marcenaria, de pedreiros, enfim, eram todos especializados ou semi-especializados. E além do mais, dá uma característica muito legal para essa fábrica, que é uma característica pré-industrial, que é o fato dela se autossustentar, né? Apesar de ter essa dificuldade de mão de obra, como eu mencionei no início do vídeo, né? De serem necessários uns 300 e só tem uns 100, tipo uns 150, agora eu não lembro o número. Eu vou olhar aqui o número de novo para dizer se eu achar, mas se eu não achar também tanto faz. Aqui, pera. Não, cadê? Aqui, pronto, o ideal seria 365 escravos, mas o cara só estava se virando com 145. Gerou escravos que eram especialistas em duas coisas diferentes. Na verdade, no ano de... Deixa eu achar aqui o ano que eu esqueci de anotar. No ano de 1821, haviam 5 escravos que estavam trabalhando como especialistas de duas funções. Em 1838 haviam 8 escravos trabalhando como especialistas de duas funções. Bom, deixa eu lembrar. Assim, falando da parte das mulheres e das crianças, para entender a parte seguinte, que é falando da especialização dos escravos propriamente dita. Eu vou ler aqui, porque eu não anotei, porque eram muitos dados, aí faltava ainda vários dados, aí o vídeo já estava para começar, então eu acabei não anotando, ficou no Word mesmo, né? As mulheres, elas não têm indicação das funções na maior parte das relações, mas, por exemplo, na de 1825 diz que 5 mulheres estavam quebrando pedras, uma na cozinha, 3 nos fornos altos, uma servente nos fornos menores e 2 no hospital. Numa relação de 1841, as mulheres escravas eram 3 cozinheiras, uma enfermeira, 3 costureiras, 22 tirando carvão. As africanas livres eram 2 cozinheiras, 2 serventes na casa do diretor e 13 juntando lenha para a carvoaria. Eu quero enfatizar que nesse livro tem umas 50 aspas, né? Porque, como eu já expliquei, essa liberdade aí, se a lei Feijó era para inglês ver, se a lei Feijó era a lei para inglês ver, essa liberdade era a liberdade para inglês ver também, né? Em 1854 tinham 44 escravas no serviço da mineração, da carvoaria, da roça e da tropa. Tropa, para quem não se lembra, é aquela tropa de mulas carregando para fazer o transporte, né? Deixa eu ver aqui. E quanto ao trabalho infantil, no ano de 1821 havia 8 crianças de sexo masculino e essas crianças geralmente eram aprendizes. O que é um aprendiz? É uma pessoa que está lá para aprender com, por exemplo, ferreiros. É o aprendiz de ferreiro, né? Ela aprende o ofício de ferreiro. E aí, os melhores ferreiros, os ferreiros que se destacam, se tornam mestres, né? Mestres da o quê? Mestres da... eu não sei qual é o termo para os ferreiros, mas, por exemplo, mestres da marcearia, enfim, essas coisas. Só que um detalhe interessante dessa questão, talvez tenha sido nessa época em que estava com falta de trabalhador, né? E tinha um escravo chamado Guilherme Araçariguama, que ele é identificado como ferreiro.
Adivinha quantos anos eles têm? Imagina aí quantos anos esse Guilherme tem. Eu vou dizer apenas que ele não tem mais de 18 anos. Ferroaria é a palavra correta? Bom, então, alguém tenta chutar aí quantos anos ele tem. Se ninguém chutar também não tem problema. Eu vou contar até 5 aqui na minha cabeça e tá bom. Tá de bom tamanho. A única coisa que eu digo é que ele não era maior de 18 anos. Bom, como ninguém escreveu nada, vou supor que ninguém quer dizer mesmo. Não, menos de 15. Ele tinha 11 anos, era ferreiro. Bom, deixa eu ver. Ah, sim. Essas especializações. Qual era a grande questão dessas especializações, né? Como eu já disse, essas especializações eram boas por um lado, mas por outro lado não eram boas, porque significava também podia significar transferência, inclusive para lugares insalubres. Como, por exemplo, essa fábrica. Ela tem um registro de um escravo que não estava mais em condição de trabalhar no ofício dele por causa da péssima condição de vida na fábrica, né? Na verdade, quer saber? Essa fábrica é do ano de 1811, 1831. Para vocês terem ideia, a Revolução Inglesa, afinal de contas, só para deixar uma coisa clara, porque eu falei que os ingleses combinaram com o governo brasileiro parar com a escravidão, mas só para deixar uma coisa bem clara, já adiantando, tinha todo o interesse econômico por trás. Por exemplo, as pessoas que estavam trabalhando nas fábricas inglesas, as pessoas que estavam trabalhando nas minas de carvão e de ferro lá na Inglaterra, eram trabalhadores livres e que estavam em condições tão ruins quanto escravos aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, em condições de trabalho completamente insalubres, em condições de trabalho que você, ser humano, não é capaz de imaginar. E se você quiser ter uma ideia, tem um livro que fala exatamente disso, eu ainda não tive a oportunidade de ler, uma obra, acho que naturalista, de um escritor francês chamado Zola, que agora eu não lembro o nome. Marisabel, se souber, por favor, me ajuda, escreve o nome desse livro, desse Zola, que fala dos trabalhadores numa mina de carvão, o que eu não estou conseguindo lembrar o nome dessa obra. Mas que, se não lembrar, até a próxima semana eu digo qual é o livro para quem estiver interessado e for ler. E essa exploração infantil, como você bem escreveu, mãe, realmente é uma exploração que existe, que continua sendo feita até hoje, uma coisa assim absurda, né? Bom, agora vamos falar sobre essa questão da especialização, né? O que acontece? Tinham escravos que eram tão bons no ofício deles que, por um lado, ser bom num ofício e ser um escravo comportado era uma coisa boa, porque garantia não só um melhor tratamento, como também era uma certa garantia para você obter sua alforria. Mas, por outro lado, também era uma garantia para você não obter sua alforria, porque tinham escravos que eram tão bons naquele ofício e que estavam em faltas e por isso não eram alforriados, né? Eram mantidos lá. Tem um caso de um escravo, deixa eu achar qual que era o nome dele, que estava trabalhando lá no Jardim Botânico. E ele era um ótimo marceneiro. Era marceneiro? Era marceneiro. Eu só tenho que achar aqui o nome dele. Eu acho que era Henrique. E ele... Deixa eu ver... Aqui, o escravo Henrique, ele estava trabalhando no Jardim Botânico e ele era um excelente mestre de refino e de fundição. E justamente por causa disso, e por estar em falta, foi feito um pedido para que ele fosse transferido para trabalhar na fábrica de Ipanema.
Só que ele não queria trabalhar lá por causa das condições de trabalho. Era um trabalho, como eu acabei de dizer, insalubre. Para vocês terem uma ideia, o desgosto de Henrique era tão grande em trabalhar naquele canto. Isso, Le Père Goriot. A tradução em francês acho que seria o pai Goriot, não sei como é que é Goriot, qual a tradução de Goriot para português, eu não sei o significado de Goriot. Mas quem quiser procurar, o nome é Le Père Goriot, que se escreve L-E, espaço P-E com uma crase, R-E, espaço G-O-R-I-O-T. Bom, sim, deixa eu ver onde é que eu tava. Assim, era tão horrível o trabalho na fábrica. O Henrique tinha tanto desgosto de trabalhar na fábrica que no pedido de transferência, no administrador, né, que estava fazendo esse pedido, falou que ele tinha que ser acompanhado por guardas, porque senão ele com certeza ia fugir. E pior, ele ia ficar na cidade do Rio de Janeiro, onde ele era muito amado e era protegido, né? Para vocês terem uma ideia de como era horrível. Goriot é nome próprio? Bom saber. Então pronto, Goriot é nome próprio, então não tem tradução. Exceto, claro, que na tradução para o português tenho decidido traduzir, porque eu nunca vou entender a necessidade de traduzir nomes. Mas as pessoas têm isso, né? Bom, assim, então para vocês imaginarem como é que era o trabalho nessa época. Deve ser o Senhor Goriot em português. Agora vamos falar de uma última peculiaridade do trabalho na fábrica de Ipanema. Como eu disse, obviamente os cargos mais altos iriam estar preenchidos por homens livres, né? Os de administração eram todos por homens livres. Os mais baixos iam sendo preenchidos em geral por escravos. Haviam os presidiários também, haviam trabalhadores livres, haviam indígenas, haviam os africanos livres, né? Mas uma peculiaridade é que tinham escravos que eram mestres de um ofício. E por que isso é peculiar? Né? Isso é por causa da administração jesuítica, né? Que foi mantida, e aí os escravos da fábrica de Ipanema, em geral, eram de transferências da fazenda de Santa Cruz, né? Para reforçar. Mas alguns eram tão bons que alcançavam o cargo de mestre de um ofício. Isso é muito peculiar no período colonial brasileiro, porque o que um mestre de ofício faz? Ele fiscaliza o trabalho dos outros e dita o ritmo da produção. E por que um escravo nessa função é algo peculiar no contexto da escravidão brasileira? Porque isso quer dizer que o escravo vai estar mandando no homem livre. E no entendimento brasileiro colonial e imperial, o escravo era inferior. Então, como é que alguém inferior ia estar mandando no homem livre, né? E que, para deixar bem claro, é colonial, imperial, republicano, e até hoje as pessoas ainda têm essa ideia de que o negro, o africano, o pobre, enfim, as pessoas que derivam que são os descendentes dos escravos, até hoje as pessoas ainda têm essa ideia de serem superiores. Eu nunca vou entender o porquê, porque em geral essas pessoas também são descendentes desses escravos, né? Uma coisa que na minha cabeça é muito estranha, mas enfim, é uma coisa muito peculiar a ver isso, né? Tinha, no caso da mina de Morro Velho, tem registro de escravo como mestre de um ofício, né? De mestre de um ofício na mina de Morro Velho, que era administrada por ingleses não brasileiros, então provavelmente é essa a razão. Deixa eu ver aqui. Sim, e a última coisa que eu quero comentar sobre a fábrica de Ipanema. Sendo os escravos vindos de Santa Cruz, a questão das punições, o funcionamento em geral, né, era muito semelhante. Só que havia algumas diferenças.
Para começar, na fazenda de Santa Cruz, os próprios escravos plantavam a comida deles, eles é que sustentavam a comida. Em compensação, a fábrica de ferro, a alimentação que provinha era a própria, não eram os escravos, era a administração que garantia isso, a alimentação dos escravos. A administração também garantia a questão de roupas, assim como na fazenda de Santa Cruz, na verdade, tem um percentual de mais ou menos, tem um bom percentual de gasto com vestuário para os escravos na fazenda de Santa Cruz. E uma outra coisa que era feita era a prática da bonificação, né, dar dinheiro. Era uma prática comum, né, bonificar escravos por bom comportamento, por um bom trabalho, por produtividade com dinheiro, porque isso estimula, né? Isso estimularia. É novamente uma subjugação. De uma forma diferente, mas na minha opinião tão cruel quanto e talvez até pior, porque essa subjugação evita as rebeliões, evita as revoltas, né? Sim, Marisadeia, a escravidão é uma prática que o ser humano pratica talvez desde que existem as guerras, né? E para deixar bem claro, não todos os seres humanos fazem essa prática da escravidão, né? Não são todas as culturas humanas que praticavam isso. Os gregos e romanos, sim, eles praticavam escravidão, os africanos praticavam escravidão, os vikings praticavam escravidão, os chineses praticavam escravidão, mas como eu disse, não são todas as culturas da época, porque acho que os astecas também praticavam escravidão, mas não são todas as culturas da época, porque, por exemplo, os povos indígenas do Brasil, eles guerreavam e os prisioneiros de guerra eram comidos, o que eu acho uma coisa assim maravilhosa. Tem todo um contexto por trás, né? Todo um contexto religioso, cultural, não é exatamente como o cinema transmite, né, de que o cara é capturado e comem. Não, na verdade tem toda uma prática e um ritual por trás, é uma coisa assim que na minha opinião maravilhosa isso, né? E antes que alguém me julgue falando que isso, imaginando que eu estou falando que comer seres humanos é uma coisa maravilhosa, eu vou deixar bem claro que quando os astecas perceberam que os europeus eles comiam a hóstia, bebiam tinha aquele ritual lá da hóstia, né, que se come a carne e o sangue de Cristo, os astecas ficaram horrorizados que eles estavam comendo a carne e o sangue do Deus deles. Então, assim, é uma coisa. Então, da mesma forma que os católicos fazem isso, os indígenas comiam os prisioneiros eles tinham uma lógica religiosa e cultural por trás. Então, é uma coisa que, na minha opinião, é extremamente injusta dos europeus ficarem julgando os indígenas por causa disso, já que os europeus comiam o Deus deles, né? E na visão dos astecas, esse é o povo mais bárbaro que já houve na face da terra, né? Então, assim, só para deixar claro, é uma questão de relativismo cultural. Não se julga culturas a partir da sua cultura, né? Tem que se entender pela ótica da cultura que se está analisando. Sim, Marisadé, houve mesmo. Eu acho que eu falei isso já em alguns vídeos, que os indígenas começaram a praticar escravidão, sim, por influência de portugueses como João Ramalho, não sei dizer agora esse cara Muru, né? Mas enfim, os portugueses começaram a incitar guerras e começaram a fazer negociações para conseguir escravos dos indígenas, né? Os indígenas passaram a desenvolver essa prática assim, isso é um fato, mas culturalmente eles não tinham essa prática, isso também é um fato. Essa questão da escravidão que os indígenas passaram a praticar, na verdade, é uma questão
muito que tem que ser analisada muito através de muitos detalhes, tem que ser feito todo um estudo por trás para realmente entender isso. Exatamente, uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Os jesuítas, eles lutavam contra a escravidão indígena e não lutavam contra a escravidão negra por causa de questão social, por causa de uma questão política mesmo. Não vou mentir, é uma questão política. Bom, mas enfim, eu falei isso no vídeo anterior. Agora voltando, o que eu estava falando? Assim, os escravos, eles recebiam essas bonificações, que era uma coisa comum. Na verdade, para vocês terem uma ideia, escravos especializados nos engenhos recebiam uma quantidade em geral de 600 a 800, algo entre 600 e 800 reais por dia, né? Que é aquela, assim, talvez vocês não se lembrem, mas aquela funções de mestre de alguma coisa, de mestre do purgar, de mestre da caldeira. Escravos que acabavam por assumir essas funções, eles ganhavam algo entre 600 a 800 reais por dia. Na mina de Morro Velho, os ingleses, eles davam prêmios quinzenais e pagavam horas extraordinárias para os escravos. Horas extraordinárias é a mesma coisa que a hora extra. De forma que o escravo produtivo comportado, ele podia ter uma renda anual de R$ 66.500 a R$ 83.200, que eu acabei por não fazer a conversão da quantidade, né, que seria em reais. Que quem tiver curiosidade, eu já falei, tem o conversor de reais lá no site do Estadão, na parte de acervo. Bom, e na fábrica de ferro se fazia essa prática de dar essas bonificações para os escravos. Além disso, também no trabalho em dia santos e domingos, que eu não lembro se eu já falei disso. Bom, agora terminamos de ver sobre os escravos da nação. Era só isso mesmo que eu queria falar. Muito provavelmente a gente está vendo esse vídeo há tipo 1h10, né? A gente está nesse vídeo há 1h10. Então, para finalizar, eu só vou pedir para vocês daqui tipo no máximo uns 20 minutos, vão lá no meu canal Papo com Grilo, dar visualizações para o vídeo que provavelmente já vai estar lá, e curtam o vídeo e por favor compartilhem também. Então, por hoje é só e até a próxima semana.